Irmãos, recebam a paz de Cristo Jesus. Quem vos fala é o seu servo missionário Dailson. Mais um vídeo para o nosso canal, e já pedindo para você curtir, compartilhar e comentar aí, que é para o alcance de novas vidas e de pessoas ser mais alcançadas com a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. O inferno é um tema bastante complexo de se entender, diga-se de passagem, e hoje nós vamos falar sobre o famoso Hades, Sheol, Tártaro, Guiena, esses verbos que a gente muito tem dúvida. Eu espero que venha somar para o conhecimento de todos vós outros. Para começo de conversa, é lógico que a gente se depara com a parábola do rico e Lázaro, de Lucas capítulo 16, para alguns, inclusive, essa parábola não tem uma aceitabilidade como parábola, por alguns motivos. No ministério de Jesus, ele citou mais de 68 parábolas. A parábola do rico e Lázaro seria a 69ª parábola. Logo, ela não seria parábola porque no costume de Jesus, na forma que ele contava, ditava as parábolas, ele citava nome, não citava nome. Uma das características é que não é citável nome. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, por exemplo, a das 10 virgens, nenhuma são citável nome. Mas a parábola do rico e Lázaro em si, ela tem nome. Tem de Lázaro, tem o Hades, tem o seio de Abraão, Moisés, profeta, que tudo indica que seria um testemunho de Cristo Jesus. Mas existe um livro, por exemplo, como o Compreendendo as Parábolas de Jesus, publicado pela CPAD, que acredita que este livro ele está incluso, sim, esta parábola está incluído como na classe de parábola, apesar de que a sua epigrafia está escrito parábola. Por quê? Porque ela está no contexto de parábolas. Existem parábolas antes dela e tem parábolas depois. Então, ela está muito no contexto de parábolas. Inclusive, antes dela tem a parábola do jovem rico e outras assim por diante. O fato é, dependendo de ser parábola ou não, ela se refere ao período de vida pós-morte. A palavra parábola quer dizer comparação, atirar ao lado. Então, mas só que a gente não deve entender parábola como sendo algo ficção, algo que não existe. Todas as parábolas que foram citadas por Jesus, elas existem para os nossos dias, nosso cotidiano. E não diferente, Jesus contando essa parábola, ele quis ilustrar como é que vai ser no inferno. E ele tem conhecimento de causa de vida dos mortos. Ele, como Deus, sabia do Antigo Testamento, sabe o que existe no céu, na terra e também debaixo da terra. Então é sobre este assunto. O verbo ali que o rico morreu e foi para o inferno faz alusão ao Hades. Então é por isso que a gente tem que entender o que seria o Hades, para a gente entender para onde o rico foi, para onde irão aqueles que morrem sem Jesus Cristo e para onde irão depois do juízo final. A palavra inferno é uma palavra latina, tirada da vocada latina por Jerônimo, que significa lugar inferior. Logo, essa palavra inferno é uma palavra polissêmica. Diga-se de passagem que palavra polissêmica na gramática diz palavras com vários sentidos. Desta forma, na Bíblia, nós encontramos por pelo menos 4 verbos para designar um inferno na Bíblia. O Hades, Sheol, Tártaro e o famoso Guiena. O que seria o Hades, o Sheol, o Tártaro e o Guiena? Se você não entender esses 4 verbos, tampouco você vai entender sobre vida pós-morte e o que acontece no mundo dos mortos. A palavra Hades, ela se apresenta na Bíblia cerca de 15 vezes. Ela é tirada da literatura grega, que significa poço de abismo ou lugar dos mortos. No Antigo Testamento tinha essa concepção de lugar dos mortos. No Novo Testamento ela toma isso como um lugar intermediário ou como um lugar de punição prévia. Por que um lugar intermediário? Para quem não sabe o que é o Hades em si é um inferno, mas não é um inferno original. Hoje uma pessoa que morre, por exemplo, por uma morte súbita ou algum tipo de parada cardíaca, sem Jesus Cristo, sem confessar Jesus, ela não vai para o inferno, ela vai para o Hades, que é um inferno. O inferno original ele só vai ser inaugurado depois do grande julgamento, o trono branco,
Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 21 fala que os mar dará os mortos, a morte dará os mortos, e então ali serão julgados e depois vão ser lançados no lago que arde fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, o ponto final. Então hoje quem morre vai para este lugar chamado Hades, ali onde o rico estava. Só que é preciso a gente entender o que seria o Hades, porque existe uma outra palavra que é a palavra hebraica, Sheol, que significa poço do abismo ou mundo dos mortos. Esse local, esse Sheol, ele se aplica, esse mesmo verbo, ele tem um vocabulário muito aproximando-se do verbo grego Hades. Logo, é importante que todas as vezes que a gente vê o verbo tanto Hades como Sheol na Bíblia, pode sim se referir ao mesmo local. Sendo que o Sheol, ele faz referência ao inferno do Antigo Testamento, enquanto que o Hades faz mais alusão ao inferno do Novo Testamento. Existe sim uma diferença do inferno desse mesmo local, o local intermediário do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento tinha a concepção de que o inferno ele era dividido pelo um abismo que fazia a separação do lugar chamado Seio de Abraão e o inferno onde as pessoas vão sem Jesus Cristo. É por isso que Jesus ele ilustra essa parábola fazendo alusão ao inferno do Antigo Testamento. É lógico que quando Jesus Cristo ele morre, ele foi também no Hades para proclamar sua vitória. Quando ele vai no Hades, ele proclama sua vitória, e é aqui que nós acreditamos que ele fez separação do chamado paraíso, ou seio de Abraão, ele fez separação do Hades para este lugar. Em Cristo Jesus, depois que ele ressuscita, você lembra quando ele disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? É uma forma que Jesus inaugura ali o chamado paraíso. Igualmente, uma pessoa que morre em Jesus Cristo, um crente, um cristão, com uma morte repentina, também não vai para o céu, ele vai para o lugar intermediário chamado paraíso, no Antigo Testamento conhecido como seio de Abraão. Já no Novo Testamento a gente tem essa concepção de que o inferno tem separação sim do chamado Hades, melhor dizendo, o Hades tem separação do paraíso. Isso aqui seria o Hades e o Sheol. Mas existe o terceiro verbo para aplicar inferno na Bíblia, que é o famoso Tártaro. Ele se apresenta uma vez na Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Significa lugar de tortura, lugar de punição. Para quem não sabe, o Tártaro é o inferno dos demônios, tá bom? Quando Lúcifer ele se rebelou contra Deus, ele caiu de cima a baixo, com a terça parte dos anjos, que se transforma em demônio. Parte desses anjos ficaram no espaço. Lembra de quando Daniel orava e a oração não subia por causa dos demônios? São demônios que ficavam no espaço. Parte dos demônios também ficaram na água. Lembra do rio Eufrates, que no período tribulacional vão ser soltos 4 anjos, diga-se de passagem, demônios perigosíssimos, que vão ser responsáveis para matar uma terça parte dos homens na terra, isso no período tribulacional. E parte desses demônios vão ficar presos no Tártaro. Diga-se de passagem que Satanás, nós acreditamos que ele não está preso, ele está solto. No Antigo Testamento ele disse para Deus, falando sobre Jó, quando Deus lhe perguntou, onde tu estava? E ele responde, de rodear a terra e passear por ela. No Novo Testamento, a Bíblia diz que ele anda em nosso derredor. Ele está solto, mas ele vai ser preso num período do milênio, depois do milênio, né, no julgamento de Satanás. E quando ele ser aprisionado, ele vai ser aprisionado no Tártaro. Ele não vai ser aprisionado no Hades, que seria o mesmo local do Sheol, mas ele vai ser aprisionado no Tártaro. E, por último, tem o termo Guiena. Agora, pasmem os senhores, porque esse termo Guiena, muita gente não entende e alguns aplicam até para o lixão de Jerusalém. Ora, por que lixão de Jerusalém? Bem, essa palavra Guiena se apresenta 9 vezes na Bíblia, que significa lugar de lixo ou lixão, ou melhor, lugar de chama ou local de lixo. O que seria o Guiena em si? Segundo o historiador pentecostal Stanley Horton, publicou também um livro, Apocalipse, as coisas que brevemente deve acontecer. Eu vou colocar aqui para você na tela aqui o livro que você deve procurar. Se você entrar no WhatsApp, eu te disponibilizo esse livro também. Ele diz que o Guiena é um termo geográfico oriundo do aramaico para se referir ao Vale de Rinom. Então, o Guiena, esse termo Guiena, ele é um termo geográfico
para se referir ao Vale de Rinom. Então surge logo a pergunta, o que seria o Vale de Rinom? Benjamin Scott, no livro Catacumba de Roma, ele diz que o Vale de Rinom era o vale que começou lá pelos cananeus, uma prática de idolatria ao chamado Deus Moloque ou Deus Moleque. É por isso que não se deve chamar uma criança de Moleque, porque Moloque era o deus onde se sacrificava crianças recém-nascidas. O que acontecia ali no Vale de Rinom? O deus Moloque, eu vou colocar uma imagem aqui dele para vocês. Ele tinha uma cabeça com chifre, em formato de touro, com o braço para frente, ele era oco. E o fato é que os sacerdotes ateavam fogo, e quando ateavam fogo, ele ficava em forma incandescente, bem com brasa viva. E então os sacerdotes pegavam as crianças recém-nascidas, colocavam nos seus braços e sacrificavam e queimavam. Quando as crianças gritavam de choro com seus choros, os sacerdotes bofeteavam tambores, e por isso que aquele local também ficou conhecido como Vale de Tofete. Isso no Antigo Testamento. Vários reis fizeram prática de idolatria ao deus Moloque. Lembra do reino de Judá? Judá também, por apostatar da fé, o povo de Deus, por abandonar a sua fé, eles vão servir com prática de idolatria ao deus Moloque. Inclusive Manassés, o rei Acaz, que sacrificou o seu primeiro filho, o seu filho recém-nascido ao famoso deus Moloque. Já no Novo Testamento, os judeus, vendo este local que fica ao sudoeste de Jerusalém, era uma enxurrada ali, eles sabendo desse contexto, viram como um local profano, logo no Novo Testamento eles utilizaram esse mesmo local como aterro sanitário, que se formou ali o lixão, onde tinha fogo que queimava de dia, de noite e de tarde, 24 horas, e onde se jogava tudo que não prestava. É por isso que muitas expressões que Cristo faz do Guiena no Novo Testamento é referente ao lixão de Jerusalém. O fato é que o termo Guiena, ele é o Vale de Rinom, o Guiena, então é o lixão do Novo Testamento? Lógico que não. Esse termo Guiena é uma figura de linguagem, é um sentido figurado para se referir ao inferno original, onde tem fogo e enxofre. O inferno original, como eu disse, só vai ser inaugurado depois do grande trono branco, o último julgamento, onde todos serão julgados, ou, diga-se de passagem, a igreja não estará presente, mas não como réu, não será julgado, né? Mas serão julgados todos os ímpios, inclusive a 8 classes de pessoas lá de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, abomináveis, feiticeiros, idólatras, mentirosos, fornicadores, a sua parte será no lago que arde fogo e enxofre. Quem vai para esse local? Satanás, os demônios, a besta, anticristo, falso profeta, o tártaro vai ser lançado nesse local, o Hades vai ser lançado nesse local que arde fogo e enxofre, e os ímpios também serão lançado nesse local que arde fogo e enxofre, que vai viver para sempre, eternamente, no chamado inferno. Baseado nisso, a gente pode entender, nesses 4 verbos, a gente pode entender para onde o rico foi da parábola do rico e Lázaro. Ele foi por Hades. Então, hoje em dia, todo mundo que morre sem Jesus Cristo, ele vai para este local chamado Hades, local intermediário, para aguardar o julgamento final, para ser lançado, assim ser lançado no lago que arde fogo e enxofre. Nessa parábola, nós vamos apreciar e prestar atenção que vários sintomas o rico vai ter. Flávio José foi mais usado em dar o nome dele de Nelivés. Inclusive, ele, quando vai para o inferno, ele começa a ter alguns sintomas, como, por exemplo, teve sede, e ao ter sede, quem vai para o inferno tem sede, tem fome, tem dor, e ele também teve saudade do seu irmão, podemos dizer. Ele lembrou dos seus irmãos, 5 irmãos que não foram evangelizados. Quem vai para o inferno lembra, tem lembrança e lembra de tudo. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido um pouco sobre este assunto. Muito obrigado, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos os nossos irmãos, que Deus em Cristo abençoe de uma forma especial.